Senhora de 70 anos namora homem de 22, que queria lhe dar um golpe. No entanto, se assusta com a herança que recebe. Hermínia, uma senhora de 70 anos, morava sozinha em uma casa muito grande e luxuosa. Seu falecido marido havia lhe deixado diversos bens, incluindo imóveis, joias valiosas e uma conta bancária bem recheada. Mas ela mantinha em segredo a verdadeira dimensão de sua fortuna. Ela tinha 4 filhos: Arnaldo, Marta, Guilherme e Sérgio. Porém, nenhum deles a visitava com frequência. Todos já eram adultos, seguiam suas próprias vidas e, embora Hermínia tentasse manter contato por telefone, quase sempre suas ligações eram ignoradas. A solidão pesava em seu coração, apesar de ela nunca ter deixado faltar nada para os filhos no passado. Nas manhãs ensolaradas, Hermínia costumava abrir as janelas de sua imponente sala de estar e observar o jardim impecavelmente cuidado pelos jardineiros que apareciam 2 vezes por semana. Os raios de sol iluminavam o piso de mármore, refletindo um brilho suave nas paredes decoradas com quadros antigos e tapeçarias finas. A idosa respirava fundo, sentindo o aroma das flores recém-regadas. Ainda que vivesse rodeada de beleza, não conseguia disfarçar a melancolia de viver sozinha naquele espaço tão amplo. Às vezes, falava consigo mesma em tom baixo, como se conversasse com o esposo falecido. Ah, meu querido Antônio, se você estivesse aqui, talvez a casa parecesse menos vazia. Murmurava, passando os dedos trêmulos sobre o encosto de uma poltrona. A casa imensa de Hermínia possuía 3 andares, inúmeros quartos e uma sala de jantar que acomodava facilmente mais de 10 pessoas. Porém, em vez de encontros animados, o local se mantinha silencioso. Ela dispunha de certa ajuda diária. Marlene, a cozinheira, preparava refeições saudáveis e saborosas. Luísa, a faxineira, cuidava de manter tudo impecável. Hermínia era sempre gentil com ambas, que a respeitavam e a tinham em alta estima. Mesmo assim, elas iam embora no fim do dia, deixando a senhora sozinha. Certa vez, depois de agradecer a Luísa pela limpeza, Hermínia desabafou. Às vezes penso em me mudar para um lugar menor, sabe? Dona Hermínia, mas essa casa tem toda a história da senhora com seu marido. Não é um desperdício se desfazer de tudo? Luísa perguntou com genuína curiosidade. Talvez, mas sinto uma ausência enorme aqui. O espaço sem as vozes dos meus filhos me pesa. Luísa quis dizer algo reconfortante, mas apenas olhou para Hermínia com compreensão. Logo, pegou seus utensílios de limpeza e se retirou. A senhora seguiu para o quarto, com passos lentos e reflexivos, percebendo a ironia de ter tudo financeiramente e, ao mesmo tempo, quase nada em termos de afeto familiar. Dos 4 filhos de Hermínia, o mais velho era Arnaldo, pai de Beatriz. Ele havia montado um negócio no ramo de tecnologia, mantinha uma vida agitada e raramente ligava para a mãe. Marta vivia em outro estado, trabalhando como advogada. Guilherme se ocupava com investimentos e viagens para o exterior. Sérgio, por sua vez, estava sempre envolvido em projetos pessoais e aparentava pouco interesse no que ocorria na família. Hermínia procurava manter contato. Arnaldo, filho, como vai? Está tudo bem? Desculpe, mãe, agora estou entrando numa reunião. Ligo depois, certo? Ou tentava Marta. Filha, é a mamãe. Você tem 1 minutinho para conversar? No momento não dá, mãe. Estou no escritório resolvendo uns casos importantes. A história se repetia com Guilherme e Sérgio, cada um envolvido em compromissos e raramente com disponibilidade para a mãe. Hermínia desligava o telefone, suspirava e se perguntava: será que fiz algo de errado para que me deixassem de lado? Mas ela acabava concluindo que não poderia mudar as prioridades de cada um. Entre as raras alegrias de Hermínia estava o amor e a dedicação de sua neta Beatriz. Estudante de faculdade e funcionária em um escritório, ela encarava rotinas exaustivas, porém, sempre que podia, pegava o telefone para conversar com a avó. Vovó, como a senhora está? Comendo bem? Sentindo alguma dor? Estou bem, minha querida. É tão bom ouvir você.
Sinto tanta saudade. Vou tentar passar aí no próximo final de semana, mas não prometo. O trabalho anda uma correria. Não se preocupe, só a sua ligação já me faz muito feliz. Beatriz não conseguia visitar Hermínia com a frequência que desejava, mas dedicava alguns minutos diários para ao menos saber como a avó estava passando. Essa atenção acendia pequenas fagulhas de felicidade no coração da idosa, que se conformava com as circunstâncias e tentava ser grata pelos telefonemas. Foi numa manhã aparentemente comum que tudo mudou radicalmente. Hermínia levantou-se, tomou seu banho e, ao sair do box, escorregou de maneira brusca. Ao tentar apoiar a mão para amortecer a queda, sentiu uma forte fisgada de dor no punho direito. Gritou pedindo socorro. Marlene, que já estava na cozinha preparando o café, correu até o banheiro e encontrou Hermínia caída, gemendo de dor. Meu Deus, dona Hermínia, a senhora está bem? Ai, meu punho, está doendo muito. A voz dela saía trêmula. Rapidamente, Marlene chamou um táxi e levou a patroa ao hospital mais próximo. Ao chegar, entraram apressadas na emergência, onde a senhora foi examinada por um ortopedista. Uma radiografia constatou a fratura e o médico se mostrou cauteloso. Ela foi internada para avaliação e possível cirurgia, caso fosse necessário um alinhamento adequado do osso. Marlene usou o celular de Hermínia para avisar a família. A resposta, no entanto, foi bem fria por parte dos filhos. Ninguém demonstrou grande preocupação, pois todos assumiram que não passava de um pequeno incidente. Surpreendentemente, naquela mesma noite, Beatriz apareceu às pressas no hospital, ofegante por ter saído do trabalho correndo. Vó, estou aqui, o que houve? Ah, minha neta. Hermínia suspirou aliviada. Foi só um susto, mas parece que vou ficar uns dias em observação. Eu vou ficar com você, não se preocupe. A jovem arrastou uma cadeira até perto do leito. Seus olhos demonstravam carinho e atenção. Hermínia, por sua vez, sentia um aperto no peito ao perceber que apenas Beatriz se disponibilizara a estar ao seu lado naquele momento difícil. Obrigada por ter vindo, minha querida. Claro, vó, eu jamais te deixaria sozinha numa hora dessas. A noite transcorreria num compasso lento, com enfermeiras entrando e saindo do quarto. Beatriz tentava confortar Hermínia contando pequenas histórias do dia a dia. Em certo momento, porém, a senhora deixou escapar uma lágrima. Tudo bem, vó? Está doendo muito? Não é só a dor no punho. Sinto falta do restante da família. Nenhum deles se preocupou comigo. Eu sei, mas não se abale, eu estou aqui. Hermínia sorriu em gratidão. A presença de Beatriz aquecia seu coração, mas a tristeza ainda repousava silenciosa. Após alguns dias, o médico deu alta a Hermínia. Antes de sair, prescreveu sessões de fisioterapia para auxiliar na recuperação do punho fraturado. Beatriz, preocupada, resolveu tirar alguns dias de folga do trabalho para ajudar a avó em casa. Ao chegarem na imensa residência, Beatriz guiou Hermínia até o quarto, onde ela poderia repousar confortavelmente. Vó, vou colocar sua bolsa aqui no armário e deixar seu remédio na mesinha, ok? Está bem, querida, mas não se preocupe tanto comigo. Eu não quero atrapalhar sua vida corrida. Não é incômodo nenhum, eu faço questão. Hermínia, reconhecida, deixou-se cuidar pela neta. Nos dias que se seguiram, enquanto Marlene e Luísa cuidavam das tarefas rotineiras, Beatriz ficava responsável por levar a avó ao médico, organizar consultas e, principalmente, ajudá-la com o que fosse preciso em casa. Um desses compromissos envolvia resolver pendências bancárias. Vó precisa desbloquear seu cartão novo e verificar o extrato, lembra? Sim. Pegue ali meu documento e vou te dar a senha. Quando Beatriz acessou a conta, tomou um susto ao ver o valor armazenado. Era muito mais dinheiro do que imaginava. Teve que conter a expressão de surpresa para não alarmar a avó. Nossa, avó, nem sabia que a senhora tinha tudo isso guardado. Shhh, isso fica só entre nós, está bem? Está bem, vou manter em segredo, mas se precisar de qualquer coisa, me avise, por favor. Hermínia concordou com um sorriso complacente. Sabia que a neta jamais a trairia, contando detalhes aos demais membros da família, mas ainda assim sentia certo receio em expor sua verdadeira fortuna. Pouco depois disso,
Hermínia recebeu a visita de Henrique, um fisioterapeuta de 22 anos. Ele era responsável pela reabilitação do punho, mas demonstrava uma simpatia contagiante desde o primeiro dia. Educado e carismático, Henrique foi conquistando a confiança de Hermínia ao realizar exercícios de fortalecimento e alongamento de forma paciente. Dona Hermínia, vamos erguer o braço devagar, tudo bem? Sinta como o punho reage. Está um pouco dolorido. Sim, é normal, mas com o tempo vai melhorar. A cada sessão eles conversavam sobre amenidades. Henrique perguntava sobre a história de vida dela, sobre as viagens que ela fizera com o falecido marido e elogiava a decoração da casa. Esse lustre na sala de jantar é fantástico, Dona Hermínia. Deve ter vindo de algum lugar especial. Foi um presente do meu marido, trouxemos de uma viagem a Veneza. As memórias deixavam Hermínia nostálgica, mas ao mesmo tempo feliz por ter alguém com quem conversar. A atenção de Henrique logo ultrapassou o aspecto profissional. Ele começou a fazer pequenos elogios pessoais. A senhora tem um sorriso muito bonito quando lembra das histórias com seu marido. Hermínia corava levemente, sem saber se aquilo era puro cavalheirismo ou algo mais. Conforme as sessões avançavam, a relação foi ficando cada vez mais próxima. Até que, certa tarde, ao encerrar os exercícios, Henrique fez um convite inusitado. Dona Hermínia, sei que pode parecer estranho, mas aceitaria jantar comigo amanhã? Jantar? Mas aonde? Podemos ir a um restaurante aqui perto. Eu conheço um lugar tranquilo, a comida é ótima. Hermínia hesitou. Você não acha estranho? Digo, eu tenho 70 anos. A idade do corpo não reflete o que a alma sente, Dona Hermínia. Acho que a senhora poderia dar uma chance à felicidade. Aquele argumento tocou a idosa. Ela passou a noite pensando. Olhou-se no espelho, tentando reconhecer quem era aquela mulher que considerava sair com um jovem de 22 anos. No dia seguinte, quando Henrique voltou para a sessão de fisioterapia, ela consentiu. Tudo bem, eu aceito o convite. O primeiro jantar foi repleto de conversas leves. Eles falaram sobre música, filmes e experiências de vida. Henrique mostrava curiosidade genuína, fazendo perguntas sobre a juventude de Hermínia, suas aventuras ao lado do marido e como era o mundo décadas atrás. A idosa se sentiu especial por receber atenção e se dar ao luxo de falar sobre si com alguém que realmente escutava. Os jantares se repetiram e o clima foi se transformando numa afeição mútua. Hermínia descobriu no rapaz um companheiro para as horas solitárias. Ele, por sua vez, parecia encantado com a elegância da idosa e sua história de vida. No entanto, ela jamais mencionou os valores de sua conta bancária ou as joias herdadas do marido, mantendo a imagem de uma senhora apenas confortável, sem grandes extravagâncias. Quando Henrique decidiu se mudar para a casa dela, a notícia espalhou-se rapidamente pela família, pois Marlene e Luísa comentaram discretamente com conhecidos, e a fofoca chegou aos ouvidos de Arnaldo, Marta, Guilherme e Sérgio. Não tardou para que os quatro aparecessem indignados, alegando que um rapaz de 22 anos não poderia ter boas intenções ao morar com a mãe. Mãe, não acha que isso é um absurdo? Reclamou Marta. Esse sujeito vai te explorar, adicionou Sérgio, olhando desconfiado para Henrique, que permanecia a certa distância. Hermínia, no entanto, permaneceu firme. Eu agradeço a preocupação de vocês, mas a casa é minha e a decisão é minha. Ele fica. Beatriz, que acompanhava a discussão, se mantinha com o senho franzido. Mais tarde, conversou com a avó em particular. Vó, tenho medo de que ele só esteja interessado na sua condição financeira. Não diga isso, Beatriz. Ele me faz bem. E você sabe que estou ciente dos riscos. Mas há tanto tempo não me sinto assim... feliz. Beatriz suspirou. Percebera um brilho diferente nos olhos de Hermínia, algo que não via desde quando o avô era vivo. Mesmo desconfortável, não queria cortar a felicidade da avó. Está bem, vó, só prometa que tomará cuidado. Prometo, minha neta. A relação entre Hermínia e Henrique causou rebuliço, mas a senhora não recuou. Ela se sentia segura e dona de suas escolhas, quase como se desfrutasse de uma segunda juventude. Encontrava ali a presença constante de alguém que a escutava e a confortava nas horas de solidão.
Enquanto isso, Beatriz continuava observando tudo, ajudando a avó sempre que podia. Sentia um misto de alívio e apreensão, pois desejava a felicidade de Hermínia, mas não podia ignorar a hipótese de interesse financeiro por parte de Henrique. Em todo caso, mantinha uma postura cautelosa, sem interferir diretamente. E assim, dia após dia, aquela casa enorme, antes tão silenciosa, ganhou uma nova rotina. Henrique se instalara, acompanhava Hermínia em seus passeios pela vizinhança, jantava com ela quase todas as noites e, vez ou outra, saía para resolver assuntos pessoais, sem revelar muito do que se tratava. Os filhos de Hermínia, contrariados, limitavam-se a expressar insatisfação e a comentar entre si que aquele rapaz não inspirava confiança. Porém, nenhum deles se dispôs a morar com a mãe ou a passar mais tempo ao lado dela, o que deixava evidente o distanciamento afetivo existente. Hermínia, por sua vez, notava a hipocrisia. Se não se importavam em estar por perto, por que agora questionavam tanto a presença de Henrique? Beatriz sentia o mesmo desconforto. Observava as contradições do restante da família, que mesmo sem visitar a avó, criticava o fisioterapeuta. Uma noite após o jantar, ela se aproximou de Henrique. "Posso falar com você um instante?" Ele assentiu um pouco curioso. "Olha, quero que entenda que me preocupo muito com a minha avó. Você chegou num momento delicado e desde então ela está mais alegre. Mas não quero vê-la sofrer se algo der errado." Henrique tentou manter a calma. "Eu compreendo. Sei que pode parecer estranho, mas eu realmente gosto da companhia da dona Hermínia, por mais diferente que possa parecer a nossa situação." Beatriz apenas concordou com a cabeça, ainda incerta quanto à sinceridade dele. Hermínia apareceu na sala, chamando-os para uma conversa. "Vocês dois não têm de se preocupar. Eu sei me cuidar. E se preciso for, eu mesma resolvo as coisas." Beatriz entrelaçou os dedos com nervosismo, mas reconheceu que a avó aparentava lucidez na decisão. Por mais questionável que fosse a relação, Hermínia não agia como alguém enganada facilmente. "Está tudo bem, vó. Só queremos ter certeza de que não vai se machucar, nem no punho e nem aqui." Beatriz apontou levemente para o peito, indicando o coração. "Eu estou bem, meu anjo. Agradeço o seu cuidado." Assim, apesar das preocupações, Henrique permaneceu na residência e a vida cotidiana se transformou de forma rápida. Hermínia acordava e encontrava companhia, conversava por horas a fio e sentia, de certa forma, a presença que tanto ansiara. Já Beatriz, sempre que podia, vinha à casa averiguar o estado da avó e se certificava de que tudo estava em ordem. Notava as trocas de olhares entre Hermínia e Henrique, percebia o carinho e também o deslumbre do rapaz pela casa luxuosa e pelos objetos de alto valor sentimental ou financeiro. Ainda assim, Beatriz tentava equilibrar o bom senso com a felicidade da avó. Não queria arrancar Hermínia de algo que, naquele instante, lhe fazia bem. Apesar de todo o receio, ela optava por não se opor frontalmente e se mantinha em alerta, acreditando que a avó tinha discernimento suficiente para perceber caso alguma coisa estivesse errada. E lá no fundo, havia a esperança de que a companhia de Henrique fosse de fato sincera. Desse modo, as semanas passavam com os filhos de Hermínia sempre ao longe, ligando esporadicamente para reclamar da situação ou questionar a senhora sobre o que estava acontecendo. Hermínia, por sua vez, era firme ao explicar que preferia ter alguém por perto a viver na solidão, e se eles não desejavam ocupar esse espaço, não teriam direito de opinar tanto. Beatriz também ficou preocupada, porém notava um brilho de felicidade na avó, que não via havia muito tempo. Ela tentava ao menos manter um olhar crítico, mas respeitava a escolha de Hermínia. O tempo passou, e Hermínia decidiu tomar uma atitude drástica. Certa tarde, chamou Beatriz para uma conversa. Queria testar o real interesse dos filhos e também de Henrique. "Você me ajuda?" pediu com expressão séria. Embora intrigada, Beatriz aceitou. A ideia era fingir que todo o dinheiro tinha acabado, que a casa precisaria ser vendida e que Hermínia se mudaria para um lugar simples. Beatriz ficou surpresa, mas compreendeu a motivação da avó. "Apenas confie em mim.
disse Hermínia tocando o braço da neta. Então, combinaram cada detalhe, esperando ver quem apareceria por amor e quem surgiria por interesse. Alguns dias depois, Beatriz anunciou no grupo da família que Hermínia estava falida e tinha urgência em vender a casa. Arnaldo, Marta, Guilherme e Sérgio reagiram imediatamente, preocupados com a possibilidade de perder parte do patrimônio. Exigiram explicações, e Hermínia repetiu a história. O dinheiro do marido havia acabado, as despesas não paravam de crescer e tudo ficara insustentável. Beatriz fingia preocupação, confirmando cada palavra. Henrique, que escutava ao lado, pareceu genuinamente atônito. Enquanto os filhos se agitavam, Hermínia mantinha uma expressão tensa, embora por dentro estivesse atenta a cada reação. Veremos até onde vai o afeto deles, pensou. Os filhos questionaram o que receberiam da venda. Marta, com ar de desconfiança, perguntou: Mãe, é verdade que não sobrará nada para nós? Guilherme balançou a cabeça pensativo. Arnaldo e Sérgio cruzaram os braços, impacientes. Hermínia, irritada, lembrou que quando fraturou o punho, nenhum deles se incomodou em visitá-la, exceto Beatriz. Agora, todos surgiam exigindo alguma parte. Ela declarou que nada receberiam em vida. Apenas depois de sua partida, poderiam ter acesso à herança. Os 4 ficaram contrariados, mas não podiam contestar. Beatriz observava a cena, segurando a vontade de revirar os olhos diante da hipocrisia evidente. No dia seguinte, Hermínia arrumou suas malas e saiu da mansão. Foi morar com Beatriz num apartamento simples, levando apenas o essencial. Estou preparada para uma nova fase, disse a neta, ao fechar a porta da casa enorme. Coincidentemente, Henrique alegou ter recebido um telefonema urgente dos pais e partiu sem hesitar. Ficou claro que sua súbita viagem estava ligada à ausência de dinheiro. Hermínia suspirou, mas não se mostrou surpresa. Ele sempre esteve atrás de benefícios, comentou com Beatriz. A jovem concordou, lembrando-se das roupas e do celular que a avó comprara para Henrique numa tentativa de preencher a solidão. No pequeno apartamento de Beatriz, a rotina de Hermínia mudou. Ela passava boa parte do dia sozinha, pois a neta trabalhava e estudava. Certa manhã, enquanto recolhia a correspondência no corredor, conheceu Rodrigo, um rapaz de 22 anos que morava com a mãe no mesmo andar. Ele ofereceu ajuda para carregar um pacote pesado e Hermínia aceitou, sorrindo. Muito obrigada. Meu punho ainda não está 100%, explicou. Rodrigo respondeu solícito. Fique tranquila, eu levo até sua porta. Assim começou uma amizade inesperada, que logo se tornaria mais próxima. Hermínia sentia-se bem recebida naquele ambiente simples. Com o passar dos dias, Rodrigo notou que Hermínia ficava sozinha por horas e começou a levar café da manhã ou almoço para ela. Minha mãe cozinha muito, sempre sobra algo, dizia, modesto. Hermínia retribuía com gratidão, chamando-o para sentar e conversar. Descobriu que ele estava desempregado e procurava um emprego fixo. Se eu puder ajudar em algo, me avise, comentou a idosa. Rodrigo sorriu, envergonhado. Só o fato de conversar comigo já ajuda, dona Hermínia. Beatriz, ao voltar à noite, percebia a alegria da avó ao contar como passara o dia em companhia do vizinho prestativo. Dessa convivência diária, surgiu afeição mútua, a ponto de Hermínia apelidar Rodrigo de meu neto de coração. Beatriz, observando o carinho, disse certa vez: Vó, ele realmente é um rapaz gentil. Hermínia concordou, acrescentando que sentia nele uma genuína bondade, algo que não sentira em Henrique. Com o tempo, Rodrigo encontrou um trabalho e passou a ter menos horas livres, mas não deixou de visitar Hermínia. Levava frutas frescas, ajudava em pequenas tarefas e conversava sobre tudo. A senhora ganhara um companheiro naquele prédio simples, algo que lhe trazia um sentimento caloroso, mesmo sem ostentação ou grandes luxos. 2 anos transcorreram assim, com Hermínia morando no mesmo apartamento que Beatriz. Nesse período, Beatriz terminou a faculdade e continuou progredindo no emprego. Rodrigo também se estabilizou profissionalmente e, graças à convivência frequente, ele e Beatriz
se aproximaram cada vez mais. Hermínia, astuta, notava os olhares trocados. Com um sorriso divertido provocava: "Vocês ficam tão bem juntos? Já pensaram em namorar?" Eles riam meio envergonhados, até que, certo dia, assumiram de fato um relacionamento. "Foi a senhora que nos uniu, dona Hermínia", admitiu Rodrigo, recebendo em troca um afago carinhoso na mão. A vida parecia seguir em harmonia. Durante todo esse tempo, Henrique não deu sinal de vida, nenhuma ligação ou mensagem. Hermínia confidenciou a Beatriz que se sentia aliviada. "Foi um erro motivado pela minha solidão, mas serviu para me mostrar quem ele era." A idade, porém, começou a pesar. A saúde de Hermínia piorou progressivamente e ela enfrentou longas internações. Beatriz e Rodrigo se revezavam nos cuidados, acompanhando exames e conversando com os médicos. "Não vou desistir da senhora", dizia Beatriz, segurando a mão da avó. E Rodrigo, do outro lado, completava: "Vamos passar por isso juntos." Hermínia sentia-se abençoada por tê-los consigo. Certa tarde, Hermínia teve dificuldade para respirar e precisou ser levada às pressas ao hospital. Beatriz, aflita, chamou Rodrigo, que interrompeu o trabalho para ajudá-la. "Vamos ficar aqui até estabilizar", afirmou determinado. No quarto de internação, Hermínia descansava, enquanto médicos regulavam a medicação e monitoravam seus sinais vitais. Beatriz sentia o coração apertado. "Ela está tão frágil, Rodrigo." Ele a abraçou. "Fique calma, vamos ter fé." Os dias se arrastaram, e a idosa, em alguns momentos, parecia distante, mas sempre que via o casal, abria um sorriso. "Vocês são minha família agora", dizia, emocionada entre uma visita e outra. Apesar dos esforços médicos, a situação de Hermínia continuou delicada. Ela passou a ter crises cada vez mais frequentes de fraqueza e cansaço, além de problemas no coração. Ainda assim, mantinha a lucidez. Numa manhã, pediu que Beatriz se aproximasse. "Minha neta, você mudou minha vida. Se não fosse por você, eu talvez tivesse ficado sozinha naquela casa enorme, iludida por gente como o Henrique." Beatriz chorou em silêncio, acariciando os cabelos grisalhos da avó. "Vó, a senhora me ensinou muito mais. Só quero que fique bem." Em resposta, Hermínia apertou a mão dela com serenidade, evitando lamentações. A notícia da piora de Hermínia circulou pela família, e seus filhos, mesmo distantes, foram informados. Arnaldo, Marta, Guilherme e Sérgio começaram a telefonar com mais frequência, querendo saber do estado de saúde da mãe. "Ela está na UTI? Os médicos dão esperança?" Beatriz, contida, passava as informações de maneira concisa, sem demonstrar rancor pelo abandono anterior. Hermínia, por sua vez, aceitava que eles apenas aparecessem naquele derradeiro instante. "Pelo menos veio agora", ela disse, quando Arnaldo e Marta foram visitá-la no hospital. O encontro foi rápido e constrangido, mas a idosa sorriu ao ver parte de sua família reunida. Henrique não apareceu. Beatriz chegou a se perguntar se ele tentaria algum contato, mas percebeu que ele se mantinha sumido desde que descobrira não haver fortuna disponível. Rodrigo, ao acompanhar a situação, abraçou a namorada. "Não se preocupe com quem não merece seu tempo, concentre-se na sua avó." Então, eles dividiram as tarefas, revezando turnos no hospital para que Hermínia nunca ficasse sozinha. A idosa se mostrava grata, embora seu quadro geral piorasse. Tinha febre constante e sentia dores, mas mantinha a dignidade. "Estou em paz, meus queridos", repetia, deitando o olhar ora em Beatriz, ora em Rodrigo. Certo dia, Hermínia pediu para falar com ambos ao mesmo tempo. "Sei que tudo indica que não me resta muito tempo. Quero que saibam que me sinto feliz pelos últimos anos. Mesmo sem grandes luxos, encontrei algo mais precioso. Pessoas que realmente se importam comigo." Beatriz segurou as lágrimas, enquanto Rodrigo acariciava suavemente a mão trêmula da idosa. "Não diga isso, dona Hermínia. Ainda vamos levá-la para casa", insistiu ele. "Fiquem tranquilos", replicou ela baixinho. "Quando chegar minha hora, só quero partir vendo vocês unidos."
A fragilidade tornava sua voz sussurrada, mas o olhar permanecia cheio de ternura. Pouco tempo depois, Hermínia faleceu no leito do hospital, rodeada por Beatriz e Rodrigo. Mesmo tendo se ausentado por tanto tempo, seus filhos compareceram em suas últimas horas, compartilhando o quarto num momento de despedida. A idosa, ao notar os rostos familiares, experimentou um sentimento de reconciliação íntima e sorriu. Seus olhos se fecharam em paz, sem mágoas, só gratidão. Arnaldo e os demais ficaram ali, perplexos. Beatriz e Rodrigo sofreram a maior perda, pois criaram laços profundos com a idosa. Dias após o falecimento de Hermínia, o advogado da família marcou uma reunião para a leitura do testamento. Todos se reuniram numa sala ampla, repleta de móveis de madeira escura e luz natural filtrada pelas janelas altas. A atmosfera era tensa, pois ninguém sabia ao certo o que esperar após a notícia de que Hermínia, supostamente falida, ainda poderia ter deixado algum bem oculto ou seguro de vida. Os filhos se acomodaram em cadeiras alinhadas, enquanto Beatriz e Rodrigo sentaram-se lado a lado, ambos com feições abatidas pela saudade. Quando o advogado surgiu, carregando uma pasta volumosa, um murmúrio inquieto percorreu o ambiente. Henrique também apareceu para espanto de muitos. Ele entrou de modo cauteloso, olhando ao redor, cumprimentando apenas com acenos de cabeça. Beatriz, ao vê-lo, sentiu-se incomodada e lançou um olhar significativo para Rodrigo, que inclinou o rosto e cochichou. Ele não estava em viagem. Como surgiu tão rápido assim? Beatriz respondeu num sussurro. Acho que nunca viajou de verdade. Desapareceu só quando achou que minha avó não tinha mais recursos. Rodrigo balançou a cabeça, franzindo o senho, enquanto Henrique procurava um lugar afastado para se sentar. O advogado pigarreou, convidando a todos a se aquietarem. Explicou que começaria relembrando algumas formalidades, mas que a parte mais importante viria em seguida, pois Hermínia deixara uma gravação em vídeo. Os presentes trocaram olhares curiosos. Arnaldo ajeitou os óculos, Marta descruzou os braços, Guilherme e Sérgio se entreolharam. Beatriz suspirou, rememorando os últimos dias com a avó. A saudade era sufocante, mas misturava-se à admiração que sentia por aquela mulher que, mesmo idosa, fora corajosa para testar quem a amava de verdade. Quando o advogado ligou o aparelho para exibir o vídeo, o ambiente mergulhou em silêncio total. A imagem de Hermínia surgiu na tela. Ela aparecia sentada em uma poltrona, sorrindo de leve, usando um vestido sóbrio que contrastava com seu cabelo grisalho. Beatriz sentiu um nó na garganta. Rodrigo pousou a mão no ombro dela, oferecendo apoio. Na gravação, Hermínia começou a falar com a voz serena, embora um pouco trêmula. Meus queridos, se vocês estão assistindo a este vídeo, é porque já parti. Quero que saibam que passei boa parte da vida me sentindo sozinha, especialmente depois que vocês, meus filhos, se afastaram. Eu não os culpo totalmente, pois cada um segue seu caminho, mas sofri bastante. Ainda assim, sempre os amei. Só que precisei tomar uma atitude para descobrir quem realmente se importava comigo. A voz de Hermínia se manteve firme. Ela prosseguiu revelando que havia fingido estar falida para pôr à prova o afeto dos familiares. O burburinho na sala começou. Marta coçou a testa desconcertada, enquanto Arnaldo pressionou os lábios. Henrique, atento à gravação, piscava repetidamente, como se tentasse decifrar cada palavra, e Hermínia continuava. Alguns de vocês me decepcionaram, mas tive surpresas agradáveis. Agradeço à minha neta Beatriz, que nunca me abandonou, e ao querido Rodrigo, a quem passei a chamar de neto de coração. Eles me ofereceram companhia, carinho e, acima de tudo, presença. Também admito que cheguei a confiar em Henrique, mas as intenções dele ficaram claras quando tocamos no assunto do seguro de vida. Foi ali que percebi o quanto seu interesse se voltava aos meus bens. Beatriz olhou de soslaio para Henrique, que mantinha uma expressão indescritível, como se tentasse fingir indiferença, embora o maxilar travado traísse sua inquietude. O advogado fez um sinal para que todos contivessem comentários e deixassem o vídeo prosseguir. Na tela, Hermínia fez uma curta pausa,
como se reunisse forças para a parte final. Vocês precisam saber que eu menti sobre estar falida. Meu patrimônio total é de 5 milhões de reais. Já fiz a divisão exata do que cada um receberá. 40% vão para Beatriz, junto com a casa. Os outros 40% serão divididos igualmente entre meus 4 filhos. 20% serão doados a uma instituição beneficente. E quanto a Rodrigo, ele receberá integralmente meu seguro de vida, no valor de 700 mil reais. Por fim, deixei algo para Henrique em um cofre bancário. Se ele estiver aí, que saiba. Esse é o meu presente para você. Foi como se uma bomba explodisse. O anúncio de que Hermínia possuía tamanho valor fez Guilherme arregalar os olhos. Marta lançou um olhar de surpresa para o irmão Arnaldo, enquanto Sérgio coçava a nuca, pasmo. Beatriz não esperava tanto dinheiro, pois conhecia a conta da avó, mas não imaginava a extensão de seus investimentos. Rodrigo ficou imóvel, piscando várias vezes, sem acreditar que ela lhe deixara o seguro de vida. Henrique, por sua vez, pareceu ficar aliviado. Ainda havia algo especialmente destinado a ele. No final do vídeo, Hermínia se despediu desejando que todos vivessem em paz e se recordassem dela não pela fortuna, mas pelos momentos bons que compartilharam ou poderiam ter compartilhado. A tela escureceu e a sala permaneceu num silêncio pesado por alguns instantes. O advogado respirou fundo e, após conferir alguns papéis, declarou formalmente a leitura do testamento, confirmando cada item citado por Hermínia. Arnaldo fechou os olhos como se fizesse um rápido exame de consciência. Marta tentava conter um tremor na perna, ainda surpresa. Guilherme e Sérgio pareciam atônitos. Beatriz, com lágrimas contidas, apertou a mão de Rodrigo. Diante dos olhares curiosos, Henrique levantou-se e arrumou a gola da camisa. "Acho que vou resolver isso do cofre agora mesmo", disse, tentando soar calmo, mas seu tom de voz revelava certa ânsia. O advogado acenou e entregou a chave lacrada em um envelope. "Boa sorte, senhor", murmurou, embora soubesse que a recomendação de Hermínia não inspirava confiança naquele homem. Beatriz pensou em dizer algo, mas se limitou a um olhar de desdém. Rodrigo, ao lado dela, soltou uma lufada de ar como se dissesse: "Está na cara que ele veio só por isso." No mesmo dia, Henrique correu ao banco para abrir o cofre. Assim que retornou, cada familiar já tomara seu próprio rumo, exceto Beatriz e Rodrigo, que ainda conversavam com o advogado sobre detalhes burocráticos. Quando Henrique apareceu novamente, trazendo o rosto tomado por frustração, encontraram-se no corredor. Ele segurava um pequeno envelope em uma das mãos. Beatriz o encarou, arqueando as sobrancelhas, e o rapaz balançou a cabeça negativamente. Era só um copo de café velho e uma carta. Rodrigo, com curiosidade, questionou: "Uma carta?" Henrique, sentindo-se humilhado, não respondeu de imediato. Então, estendeu o pedaço de papel amassado. Beatriz o recebeu e leu baixinho: "Meu querido Henrique, deixo para você este café que esfriou e se tornou amargo, assim como o seu amor por mim. Adeus." Beatriz engoliu em seco. Rodrigo se aproximou para espiar, e seus olhos se arregalaram. Henrique, com os punhos cerrados, apertava a alça da pasta que carregava. "Vocês deviam ter me avisado que ela faria alguma brincadeira de mau gosto", reclamou, a voz embargada por raiva e vexame. Beatriz devolveu o papel firme. "Não tínhamos ideia do que ela planejava. Mas agora você sabe o que significou para ela." Henrique desviou o olhar, sem coragem de encarar ninguém. Guardou a carta no bolso e saiu quase correndo, como se quisesse fugir daquela humilhação definitiva. Rodrigo, contemplando a figura que se afastava, comentou em tom baixo: "Ela sabia mesmo o que estava fazendo." Beatriz assentiu, ainda sentindo um aperto no peito por lembrar do sorriso da avó no vídeo. Queria apenas que Hermínia estivesse viva para ver a expressão de Henrique naquele instante, confirmando que ele não tinha nenhuma devoção sincera. Mas a idosa partira em paz, deixando tudo resolvido. Com a partilha concluída, a família se dispersou sem grandes confraternizações. Arnaldo e os outros irmãos foram atrás de seus advogados, cada qual pretendendo resgatar sua parte no momento adequado.
Guilherme aproximou-se de Beatriz antes de sair, fitando-a com uma expressão tensa. Você merece. Sempre esteve ao lado dela, disse, num raro vislumbre de sinceridade. Marta também se aproximou, desviando um pouco o olhar, possivelmente envergonhada por nunca ter estado presente, e cumprimentou Rodrigo dizendo apenas: Parabéns pelo seguro. Espero que faça bom uso. Ele agradeceu de forma educada, sem demonstrar ostentação ou orgulho. Quando finalmente restaram apenas Beatriz e Rodrigo no escritório, o advogado tratou das assinaturas finais. Então, estendeu a mão para ambos. Desejo que encontrem paz nessas decisões. Dona Hermínia, de certo modo, resolveu tudo da forma mais enfática possível. Beatriz sorriu timidamente. Ela era mesmo cheia de surpresas, obrigada por todo o auxílio. Rodrigo concluiu com um aceno de cabeça, segurando a pasta que continha os documentos, confirmando o seguro de vida em seu nome. Pouco tempo depois, o casal deixou o local. Pararam na porta do edifício, sentindo o sol aquecer seus rostos. Beatriz olhou para o alto, como se procurasse alguma resposta no céu claro. Rodrigo apertou a mão dela numa mistura de ternura e cumplicidade. E agora? O que você pretende fazer? Ele perguntou, sem esconder a preocupação pelo que Beatriz poderia estar sentindo. Acho que quero continuar morando onde sempre morei com minha avó nesses últimos 2 anos. A casa grande. Bem, eu não me sinto à vontade para viver lá agora, então vou colocá-la para alugar. Ouvi dizer que já tem gente interessada, respondeu ela, ainda pensativa. Rodrigo concordou. Faz sentido. O importante é que você se sinta bem. Beatriz respirou fundo, recordando a época em que o casarão fora um lugar repleto de lembranças, mas também de solidão para Hermínia. Acreditava que, com novos inquilinos, a antiga residência ganharia uma vida diferente, sem a tristeza que dominara a idosa durante tantos anos. Rodrigo parecia ler seus pensamentos. Sua avó certamente aprovaria essa decisão. Ela só queria mesmo um pouco de companhia no final das contas. Alguns dias mais tarde, depois de resolver papéis e documentos, o casal voltou ao apartamento simples que agora chamavam de lar. Havia fotos de Hermínia pelas prateleiras, lembranças dos bons momentos que compartilharam. Sempre que batiam os olhos em algum retrato, sentiam uma pontada de saudade. Beatriz costumava segurar um porta-retrato em especial, onde Hermínia sorria com um lenço florido no pescoço e sussurrava: Obrigada por tudo, vó. Rodrigo, percebendo sua melancolia, se aproximava e passava o braço por seus ombros. Ela está viva nas nossas memórias. A vida seguiu, e cada um dos familiares tocou seus rumos pessoais. A história sobre Hermínia ter fingido falência circulou entre conhecidos, causando reações diversas. Alguns riam, dizendo que ela fora genial. Outros se espantavam com a ousadia. Arnaldo, Marta, Guilherme e Sérgio talvez nunca admitissem em voz alta que se sentiram envergonhados por não terem estado presentes quando a mãe precisava deles. Contudo, aparentemente, respeitaram a partilha conforme estabelecido sem maiores disputas judiciais. Afinal, ficava claro que Hermínia tomara todas as precauções para garantir que seu testamento fosse válido e inquestionável. Quanto a Henrique, ninguém mais teve notícia. Surgiram boatos de que ele fora visto embarcando numa rodoviária para outro estado, mas nada confirmado. Beatriz pensou na carta do café amargo e avaliou que aquela fora a forma de Hermínia demonstrar que o rapaz tivera sua chance, porém desperdiçara ao colocar os interesses acima de qualquer afeto real. Rodrigo apenas deu de ombros, preferindo não se ocupar com esse assunto. Ele faz parte do passado, concluía abraçando Beatriz. Nos meses seguintes, a casa luxuosa foi alugada para uma família numerosa, que encheu os corredores de risadas e vozes animadas. Beatriz e Rodrigo voltavam lá eventualmente para tratar de questões administrativas, mas não passavam muito tempo naquele local. Em seu atual apartamento, cada canto os fazia lembrar da presença de Hermínia durante os últimos anos de vida dela, repletos de cafés da manhã partilhados e conversas que iam desde histórias antigas até planos futuros. A saudade era inevitável, mas a gratidão falava mais alto.
E assim a história de Hermínia tornou-se lembrança viva de que afetos sinceros superam todas as distâncias e que, às vezes, um teste revelador pode trazer paz aos corações.